eu sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Revisão Geral, parte 6. Questão 1. Dois blocos econômicos são formados exclusivamente por países sul-americanos. São eles: A. O Mercosul e Pacto Andino. B. NAFTA e Mercosul. C. A PEC e Pacto Andino. D. Mercosul e União Europeia. E. Mercosul e América Andina. Mercosul e Pacto Andino são os únicos exclusivamente sul-americanos, né? O NAFTA é um bloco de união, né, de formação dos países da América do Norte, então composto por Canadá, Estados Unidos e o México. A PEC vai incluir os países do Pacífico, né, a região dos Pacíficos, então inclui países da América do Sul, mas também Japão e tudo mais. A União Europeia é formada por países europeus. Então, os únicos que vão ser exclusivamente formados pelo Mercosul, por países da América do Sul, são o Mercosul e o Pacto Andino. A América Andina não é um bloco econômico, é só uma região. Questão 2. Abaixo é produzido um mapa mundi na projeção de mercado, que é essa projeção aqui, tá? Mapa com projeção de mercado. É possível afirmar que nessa projeção, A. Os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90 graus, o que promove um aumento das massas continentais em latitudes elevadas. B. Os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus, e o que distorce mais as porções terrestres próximas aos polos e menos as porções próximas ao Equador. C. Não há distorções em massas continentais e oceanos em nenhuma latitude, possibilitando o uso deste mapa para navegações marítimas até os dias atuais. D. Os meridianos e paralelos cruzam-se formando ângulos perfeitos de 90 graus, o que possibilita a interpretação da Terra sem deformações. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Os meridianos paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus, o que distorce as porções terrestres próximas aos polos. A gente vê que elas são ampliadas, tá? E menos próximas ao Equador, que elas vão ter aqui uma proximidade maior. A distorção do Mercator não é no contorno, ela distorce a dimensão. Então, por exemplo, a Groenlândia parece muito maior do que ela é na verdade, porque ele vai distorcer a proporção do tamanho, não a forma. Já a projeção de Peters, que a gente vê, ela distorce o contrário, ela vai distorcer a forma, mas ela mantém o tamanho da figura. Mas toda a projeção vai apresentar distorção, então não tem como ser as outras alternativas. Todas vão apresentar algum grau de distorção, porque você está transferindo uma circunferência, né, para uma região plana, né, para um mapa plano. Então ele vai apresentar distorção por causa desse processo. Questão 3. Analise afirmativas sobre a Antártica e a ponte, se são verdadeiras ou falsas. A. Localizado no hemisfério meridional, a Antártica é um continente formado apenas por uma extensão coberta de gelo. B. Em razão das condições climáticas, temperatura abaixo de zero, a Antártica não é habitada por seres humanos. C. Com extensão territorial de 13,2 milhões de quilômetros quadrados, a Antártica é o menor continente terrestre. D. A Antártica é banhada por 3 oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico. Então, a primeira é verdadeira, ela é localizada totalmente ao sul da linha do Equador. Lembrando que a Antártica está aqui embaixo, então ela está próxima ao Polo Sul, então ela vai pertencer ao hemisfério meridional, lembrando que o meridional é sul. E sua área é coberta por 9 camadas de gelo por causa da altitude. Se eu estou numa área muito baixa, eu tenho baixa incidência solar, a incidência solar é muito irregular ao longo do ano, isso contribui para esse processo. B. É uma alternativa falsa. Apesar das condições climáticas desfavoráveis à permanência humana, existe permanência humana na Antártica, só que ela é composta por pesquisadores, principalmente, né? Não existe uma população nativa da região, mas pesquisadores que estão que estão a serviço dos países que têm direito ao controle de algumas áreas nessa região, podem e têm bases e estão sedimentados lá. C é falsa. A Antártica, cuja área de 13,2 milhões de quilômetros quadrados, é maior que os territórios da Europa, que tem 10,3 milhões de quilômetros quadrados, e da Oceania. Então ele não é o menor dos continentes, tá? A Oceania tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o menor dos continentes. D é verdadeira. Ao longo do território, lembrando que a Antártica está aqui embaixo, então ela consegue ser banhada pelos 3 oceanos. Então, ao longo do território da Antártica, há a presença de 3 oceanos: o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Exercício 4. A opinião pública internacional constantemente se vê abalada pelas notícias sobre o fantasma da fome que ameaça milhões de africanos. A interrupção da produção por guerras civis e golpes de Estado é uma das causas.
mas também ao risco de que a fome se alastre em virtude do avanço dos processos de desertificação, o que se verifica já em estado avançado na área imediatamente ao sul do Saara, conhecida como A. Sahel, B. Maghreb, C. Atlas, D. Benguela ou E. Kalahari. Sahel. Sahel é a franja ao sul do Saara que tem sofrido um processo de desertificação em função principalmente da prática agrícola rudimentar, sem um trabalho no solo, que faz com que esse solo se desgaste. Como se já está numa área muito seca, isso vai contribuir para que esse processo se estenda, tá? Então essa é a área que a gente vai ver, tá? Como cenário, principalmente a área de processo de desertificação bastante avançada na região, inclusive. Exercício 5. O termo africanização designa países que, mesmo não pertencendo ao continente africano, apresentam as seguintes características: fome crônica, elevada dependência da ajuda humana externa e mortalidade causada por doenças já erradicadas na maioria dos países. A cenário alternativo contém todos os países que se enquadram nessa classificação. A. Somália, Ruanda, Turquia, Bangladesh e Haiti. B. Etiópia, Somália, Bangladesh, Haiti e Ruanda. C. Etiópia, Somália, Ruanda, Moçambique e México. D. Bangladesh, Haiti, Colômbia, Etiópia, Somália. E. Moçambique, Ruanda, Panamá, Somália e Haiti. Então, a alternativa contém todos esses países que se encaixam nessas características aqui. Então, Etiópia, Somália, Bangladesh e Haiti. Só para deixar claro, esses são os países que vão se encaixar nessas características. Cada uma das alternativas tem países que não têm exatamente esse problema. Você tem problemas de indicadores socioeconômicos, como o caso do Brasil, mas você não vai comparar, por exemplo, a realidade do Brasil com a realidade do Haiti, com a realidade da Somália, que são muito mais graves. Então, os países que vão apresentar esse problema mais latente são esses aqui. Quais alternativas que estão fora desse processo aqui? A Turquia não tem esse extremo de pobreza. Moçambique está no processo de crescimento, mas o México se destaca como sendo um país que não vai apresentar esse processo também. A Colômbia não vai estar nesse sentido, não apresenta esse grau de problema tão grande. O Panamá também, né, que o Moçambique está crescendo. Então você tem países que têm problemas socioeconômicos, mas não vão apresentar esse problema da fome tão crônica, da incapacidade de resolver seus problemas sem ajuda, da necessidade de ajuda humanitária internacional. Isso fica a cargo desses países aqui. Questão 6. Comparativamente, a China Oriental é muito mais desenvolvida que a China Ocidental. Além do que, o quadro natural do leste da China é bem mais favorável à ocupação do que o interior. Na China Oriental, no entanto, duas porções se distinguem do ponto de vista físico, humano e econômico. Identifique essas porções e caracterize-as. O norte tem um clima temperado e frio, solos férteis e elevada produção de cereais. Rico sob solo e concentração de indústria pesada, onde você vai ter uma parte siderúrgica e tudo mais. O sul tem um clima tropical úmido, né, que é o clima de monções, tem aquelas chuvas bem concentradas no verão, né? Grande produção de arroz, por causa inclusive do clima de monções, cana, chá e atualmente instalação de áreas industriais junto às grandes cidades litorâneas, com incentivo das zonas econômicas, são zonas exclusivas, zonas econômicas especiais, que são chamadas também de ZEs, que são áreas de produção exclusiva e que tem, lembrando que a China tem um regime socialista, né, pelo menos politicamente, mas dentro dessas áreas é permitida a prática capitalista, o que gerou um grande crescimento dessa região mais ao sul da região leste, né, a região sudoeste da China. Então, essa é a divisão que a gente vai ter, levando em consideração a parte norte, né, também chamada de Manchúria, e a parte sul. Exercício 7. Em relação às características populacionais da República Popular da China, podemos afirmar que A. As maiores densidades de habitantes ocorrem nas montanhas e nos planos interiores devido às inundações frequentes das planícies e deltas do leste do país. B. Os indivíduos jovens têm alta participação em sua composição, distribuindo-se a maior parte dos habitantes pela zona rural. C. A sua produção ativa está mais ligada ao setor secundário da economia após profundas alterações nos últimos anos. A alternativa correta é a C. Apesar de você ter uma grande população que ainda ocupa a atividade rural, até mesmo porque o Estado faz um controle disso, o investimento do governo chinês no processo de industrialização fez com que boa parte da população migrasse para as cidades e começasse a utilizar e trabalhar dentro do setor secundário, que é o setor da indústria, né? Isso coloca a China como um grande produtor industrial e ele que já é um país que já tem problemas para a produção agrícola, acaba se
focalizando mais na vocação industrial em função disso. Então, alternativa correta, alternativa C. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!